Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje eu vou apresentar o artigo Tratados Internacionais e o Direito Brasileiro, de minha autoria, publicado em 2014. Bem, esse artigo foi escrito em 2014, na obra Direito Tributário Internacional, Teoria e Prática, sob a coordenação dos professores Demis Brito e Marcos Paulo Caseiro. E eu trabalhei a temática de tratados internacionais e o direito brasileiro. Então, já no início do artigo você encontra algum debate relevante sobre a terminologia, tratados internacionais. A gente não foi nem no texto constitucional muito preciso em relação a essa terminologia. Há artigos da Constituição que se referem a tratados, há artigos que se referem a tratados e convenções. Há artigos que se referem a tratados, convenções, atos, a acordos. Então não há uma uniformidade terminológica nem no próprio texto constitucional. E também não há nos tratados internacionalmente celebrados. A gente tem tratado com o nome de Carta das Nações Unidas, com o nome de Convenção, a Convenção de Kyoto Revisada, que a gente já estudou no Portal Aduaneiro, acordo sobre a facilitação do comércio no âmbito do OMC, tratados, até outras terminologias que às vezes são empregadas de uma forma um pouco mais restrita, como protocolo. A gente tem no Mercosul o Tratado de Assunção, que constitui o Mercosul, e a gente tem alguns protocolos. O protocolo de Ouro Preto, por exemplo, que dá personalidade jurídica ao Mercosul. O importante é você saber que pela Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados entre Estados, de 68, e o Brasil é signatário dessa convenção, embora tenha feito reserva aos artigos 25 e 66, tratado é uma palavra que abrange todas essas demais que eu empreguei aqui. Então eu poderia falar tratado para acordo, para convenção e para todas essas outras terminologias. Tratado é uma acepção ampla que se presta a abranger todas as demais. Então, por isso que eu uso no título também a palavra tratado. Pois eu comento alguma coisa também sobre o rito de incorporação, que envolve dois poderes no Brasil, envolve uma iniciativa que é sempre do Poder Executivo. Quem pode celebrar um tratado é o Poder Executivo, é o Presidente da República ou o chanceler, um plenipotenciário. E depois da celebração, esse texto do acordo é submetido ao Congresso Nacional. É o momento da aprovação. Por um decreto legislativo, o Congresso Nacional aprova esse tratado internacional celebrado e dá o ok para o presidente tomar as providências na ordem externa, no passo número 3, que é o depósito do instrumento de ratificação na ordem externa, que passa a obrigar o Brasil na ordem externa em relação àquele tratado. Depois disso, nós temos um procedimento que é costumeiro no Brasil, que é a promulgação. O presidente promulga no território nacional o texto em língua portuguesa daquele tratado internacional celebrado no estrangeiro e por mais que não exista uma previsão expressa constitucional dessa promulgação, ela é realizada até os dias atuais, inclusive mencionada num precedente importante do STF sobre a incorporação de tratados ao ordenamento nacional, que é a DIN 1480 do Distrito Federal. Na sequência eu comento alguma coisa também sobre o nível hierárquico dos tratados internacionais no ordenamento brasileiro. O ordenamento brasileiro não consagra expressamente, a não ser após a emenda 45 para tratados referentes a direitos humanos, ele não consagra em regra expressamente a supralegalidade dos tratados internacionais. E desde essa DIN, aliás até antes dessa DIN, essa DIN só consolida o posicionamento do STF, o STF vem entendendo que os tratados internacionais assumem uma posição de paridade com o ordenamento nacional. Essa posição, no entanto, tem algumas ressalvas no que se refere ao direito tributário, por exemplo, em que o artigo 98 do Código Tributário expressamente diz que os tratados devem ser observados pela legislação que sobrevenha. Então, paira aí um debate um pouco mais
intenso no que se refere à hierarquia de tratados internacionais de matéria tributária. Tá? A maioria dos julgados do STF que se referem à paridade ressalvam a matéria tributária, assim como a matéria referente a direitos humanos. E, por fim, eu trago algumas considerações sobre aquilo que se convencionou designar de acordo executivo ou acordo em forma simples, acordo em forma simplificada. Esses acordos eles não tramitam pelo Poder Legislativo, por algum motivo, que pode ser que a matéria seja totalmente de competência do Poder Executivo, ou que a matéria-mãe desse tratado já tenha sido presente em um tratado guarda-chuva que abranja essa situação menor. É o caso dos tratados aprovados no âmbito do Mercosul. A gente tem diversas decisões do Conselho Mercado Comum do Mercosul em matéria aduaneira, inclusive, e que são incorporadas ou são publicadas e a elas é dada vigência por um decreto do Presidente da República, sem a necessidade do trâmite pelo Congresso Nacional, porque elas, não acarretam encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio, não acima do que já havia sido acarretado no tratado que passou pelo Congresso Nacional, ou tratam de matéria de competência exclusiva do Poder Executivo. É o caso, por exemplo, da fixação das alíquotas do imposto de importação dentro dos limites estabelecidos em lei. Então, existe uma gama enorme de tratados dessa forma no Brasil hoje vigentes, acordos executivos, assim como existe em outros países também essa sistemática de aprovação mais simplificada pelos acordos executivos. E na parte final do artigo, né, na conclusão do artigo, eu destaco que o artigo traça não um tratado sobre os tratados, mas um voo panorâmico sobre a disciplina dos tratados internacionais, que é uma matéria bem importante e sobre a qual ainda paira uma certa divergência entre os tributaristas, em geral no Brasil, e os internacionalistas. Então, recomendo a leitura do artigo e, inclusive, o debate posterior em relação a esse artigo. Se você gostou da apresentação desse artigo, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ative a sinetinha para receber notificações sobre novos vídeos e acompanhe também a gente nas redes sociais Facebook e Instagram no canal Portal Aduaneiro.